técnica da visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte de nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem, veem-no como querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as imagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita, existente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes, livres. Tendo de início formulado a ideia na imaginação, mantenho-a tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado se desenvolve até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. O método do cinema mental. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como se fores e será. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de um motel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava a uma grande plateia e dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi uma plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que, à sua própria maneira,
a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir o cargo de diretor. Acertei e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Uma área em que esse método parece extremamente útil é nas vendas de imóveis. Se você tem uma casa ou uma propriedade para vender, sugiro que, inicialmente, convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você quanto para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se, entre em um estado sonolento de modorra que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão, rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir, sentindo-se que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Você tem que agir com aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos, uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se-á realidade. A técnica de Baudouin. Professor do Rousseau Institute na França, Charles Baudouin foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nantes. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor ou de um estado semelhante ao do sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Neste momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva ou reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Ou, como explicou ele, uma maneira muito simples de conseguir isso é a impregnação da mente subconsciente. Consiste em condensar a ideia que deverá ser o objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acrimoniosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades, porém os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusada com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baudouin. Insisti em que condensasse a ideia de uma necessidade em uma frase curta que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a frase seguinte: tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de um modo tranquilo, repetidamente, cheio de sentimento: tudo terminou em uma ordem divina. Em seguida, mergulhava em sono profundo normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado. Resolvido, no mesmo dia, seu advogado lhe telefonou.
O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançando um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. A técnica do sono. Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormimos, desaparecem os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar. Estou inteiramente livre desse hábito, a harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta da mesma forma. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí se seguindo a cura.